Falar sobre desejo. Eu vou propor para vocês para a gente refletir um pouquinho sobre esse tema em Platão e discutindo com o que não tem nem fama de filósofo, mas que é um grande pensador, que é Leonardo da Vinci. Vamos ver como é que o desejo se encontra no meio da arte do Leonardo da Vinci e do pensamento platônico, como é que combinam essas coisas, né? O que é esse tal de desejo? Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos, pessoal do Insta, pessoal do Face. Muito bom estar com vocês. É isso aí. Vamos lá, vamos falando que as pessoas vão acompanhando, né? O que é desejo? Até para a gente entrar em Platão, eu vou para Aristóteles, que é depois de Platão, para chegar em Platão, para vocês entenderem esse conceito de desejo que é bacana. Aristóteles dizia que nós, seres humanos, temos como manifestação da nossa alma desejos, escolha e aspiração. Nós temos na nossa vida desejos, nós temos escolhas e nós temos aspiração. Desejo é o que a gente tem de mais frágil. Nós temos alguns desejos que são comuns aos animais e outros desejos que são humanos. Então, o desejo comum aos animais, né? Eu tenho desejo de comer, eu tenho desejo de beber. Se está frio, eu tenho desejo de ficar num lugar mais quente. Se está quente, eu tenho desejo de ficar num lugar mais frio. Desejo de reprodução, desejos comuns aos animais, dizia Aristóteles. Nós temos desejos que ultrapassam os animais, que são desejos humanos. A gente tem desejo de ser reconhecido, a gente tem desejo de ser amado, a gente tem desejo de poder, a gente tem desejo de fazer parte de um determinado grupo, você quer ser acolhido por aquele grupo. Então nós temos desejos que são humanos. Então, a gente tem desejos parecidos com os animais e os desejos propriamente dos humanos. Aí diz Aristóteles, a gente dá um pulinho e tem uma coisa chamada de escolha. O que é escolha? É a nossa racionalidade organizando o nosso desejo. Então eu estou com muito desejo de comer, mas eu acabei de comer e eu comecei, né, uma dieta, sinto com problema de saúde, eu preciso perder peso, eu escolho não comer para vencer o meu desejo de comer tudo aquilo que está ali. Eu tenho um desejo de comer todo o chocolate que tem na minha frente, mas eu tenho diabetes. Eu escolho não fazer aquilo. As minhas escolhas vão organizando os meus desejos. E aí, acima das escolhas, eu tenho o que é de mais profundo no ser humano, que Aristóteles chama de aspiração. O que é aspiração? É o tema que eu tenho para viver. Qual é o tema da minha vida? A aspiração, quando eu tenho uma aspiração, quando eu encontro o meu lugar no mundo, quando eu sei o que eu estou fazendo aqui, é mais fácil eu harmonizar os meus desejos e as minhas escolhas, porque eu tenho uma meta na vida. Quando eu não tenho meta, quando eu não tenho sonho, tudo fica mais difícil em mim. Quando eu tenho uma grande meta, é mais fácil eu trabalhar com os desejos que eu tenho. Até porque esses desejos, eles são a nossa parte mais frágil. Deu para entender isso aqui de Aristóteles? Então ele fala em desejo, em escolha e em aspiração. O desejo é o que de mais frágil nós temos, por isso que bagunça tanto com a nossa cabeça. O desejo sexual, por exemplo. O desejo sexual, você pode ter desejo sexual por um monte de gente, mas você teve uma escolha de vida, um tema da vida que faz com que você não saia aí com todas as pessoas que você encontra na esquina. Porque você controla isso, né? Você não é um animal irracional que quando vê um outro animal no cio vai acasalar com aquele animal. Não, você tem escolhas para organizar isso. E o grande elemento da sua vida que é o tema para viver. Agora vamos para Platão, depois a gente volta para Aristóteles. Só para a gente lembrar, Platão vem antes de Aristóteles. Aristóteles é discípulo de Platão, como Platão é discípulo de Sócrates, né? Os três grandes pensadores, a trilogia clássica dos gregos ali, né, de Atenas, Sócrates, Platão e Aristóteles. Aristóteles não é de Atenas, ele é de Estagira, mas toda a obra dele se dá em Atenas, a escola dele, o liceu é em Atenas. Platão diz o seguinte, num livro chamado A República, no livro 2 da República, ele vai contar uma história, uma discussão sobre justiça, se as pessoas elas gostam da justiça ou
se elas são justas por alguma razão, porque elas têm medo, por exemplo, porque tem alguém tomando conta delas. E nessa discussão, né, Platão ele escreve em forma de diálogo. Então tem um diálogo de Sócrates, quase sempre Sócrates é a personagem principal dele no diálogo. Então quando a gente vê Sócrates dizendo coisas, né, tendo escrito, isso é importante vocês saberem. Sócrates nunca escreveu nada. Esse Sócrates aqui é uma personagem que Platão criou em homenagem ao Sócrates, que foi o seu mestre. Mas ali, para discutir sobre a justiça, tem uma historinha, que é a historinha do Anel de Giges, no livro 2 da República, que é uma obra muito importante de Platão, em que há vários mitos ali. Quem é esse Giges? Imagina que você está andando em algum lugar e aí você percebe um cadáver. E você vê que no cadáver, naquele cadáver, havia um anel no dedo daquele morto que estava ali. Giges pega esse anel. E a história é mais longa, eu tô resumindo. E ele coloca o anel no dedo dele. E de repente, numa reunião de pastores, ele era um pastor, ele começa a perceber que quando ele virava o anel, ele ficava invisível. E ele percebeu isso porque as pessoas estavam falando dele e ele falou: ué, mas ele foi embora, onde é que ele está? E ele viu que ele ficava invisível. O que Giges faz invisível? O que você faria se você pudesse ficar invisível? Você obedeceria que desejo seu? Essa é a grande discussão platônica. A gente acaba fazendo uma série de coisas porque tem alguém tomando conta da gente. Tem alguém olhando para a nossa ação. Mas e se ninguém estivesse olhando? E se eu ficasse invisível? O que eu faria? Eu iria obedecer os meus desejos, as minhas escolhas ou a minha aspiração? Giges obedece os seus desejos. Ele entra no palácio, ele mata o rei, ele fica com a mulher do rei, com a rainha, ele se torna rei porque ele era invisível, ele ia fazendo o que ele quisesse. Mas ali tem uma profunda reflexão platônica de que quando eu me guio pelos meus desejos, eu faço coisas que me desumanizam, que me diminuem. Platão é aquele que tem a visão de que eu tenho que estar sempre para cima. As coisas que eu faço deveriam ser coisas que me elevassem. Platão diz que nós estamos aqui no mundo das ideias, mas nós somos do mundo suprassensível. A ideia de perfeição mora na gente, a gente deve buscar essa ideia de perfeição. O belo é muito mais profundo do que aquilo que a gente vê. E quando a gente se permite se levar pelos desejos menores, a gente deixa de lado a grande possibilidade de ser feliz. Os nossos desejos precisam ser elevadores. Os desejos mesquinhos, menores, que nos diminuem, a gente deveria evitar. Então, se você tiver um anel para ficar invisível, você vai dar um murro em alguém que te traiu, você vai matar a mulher de alguém para ficar com o marido daquela mulher, você vai pegar dinheiro de alguém, você vai investigar a vida de alguém, alguém que fez alguma coisa com você, você vai se vingar. Todos sentimentos menores, todos sentimentos medíocres, pequenos. Eu tenho que ser mais elevado. Elevado como Leonardo da Vinci. Eu disse que a gente ia brincar um pouco hoje com Leonardo da Vinci e Platão, né? Leonardo da Vinci não tem nada a ver com Platão. Platão é de 300 a.C., filósofo grego. Leonardo da Vinci está no Renascimento, 1500, está convivendo com Michelangelo, que dizem que não gostava muito dele, está convivendo com Maquiavel, fica 2 anos ali no Vaticano e não quer fazer nada, né? Quem faz é Michelangelo, ele fica meio assim, ele não gostava muito de ficar agradando as pessoas. Leonardo da Vinci foi um filho bastardo e ele sofreu preconceito com isso, por ter sido um filho bastardo naquele momento. Ele era canhoto e as pessoas, por incompreensão de que não tem menor problema ser canhoto, né? Mas na época, como até pouco tempo atrás, né, tinha exercícios obrigando as pessoas a escreverem com o lado correto. Ele escrevia de trás para frente porque ele entendia melhor aquilo que ele fazia.
Mas o que tem de tão especial Leonardo da Vinci? Com todas as fragilidades da formação dele. Se a gente pegar São João Batista, que é um dos quadros famosos dele, né? Vocês conhecem Mona Lisa, A Última Ceia, daqui a pouco a gente fala desses dois. Mas se a gente pega João Batista, como é que se pintavam João Batista antes dele, antes de Leonardo da Vinci? João Batista vivia no deserto, ele era o primo de Jesus. E ele pregava no deserto, ele falava no deserto, ele se alimentava de gafanhotos, ele usava roupas como se fosse, né, um maltrapilho, porque ele não se preocupava com isso. E de repente, Leonardo da Vinci pinta um João Batista lindo. Depois pesquisem a pintura de Leonardo da Vinci, tem na internet. Lindo, um jovem lindo, o seu dedo apontado para o céu. Platão, os meus desejos precisam ser vencidos por algo que me aponte para o céu, por algo que me eleve. Na visão de Leonardo da Vinci, cada pintura que ele fazia, ele queria mostrar para as pessoas que aquela imagem iluminada era como se fosse um anjo que acabou de cair do céu. Mona Lisa tem um sorriso especial, tem a bondade daquele tempo, a maneira joconda, a maneira dele pintar. Porque ele queria que o belo levasse as pessoas a compreender que os seus desejos menores não deveriam ter importância. Que as pessoas deveriam buscar algo que as elevasse. É interessante que ele está no Renascimento. A Idade Média é o período que tinha o estilo gótico, né? Quem já entrou numa catedral gótica, é muito bonito ver uma catedral gótica. A Catedral da Sé de São Paulo, por exemplo, é uma catedral gótica, que tem aquelas colunas finas e elas todas apontam para o céu. Para dar um sentido da nossa pequenez, dos nossos desejos, diante da grandeza que é o céu, diante da grandeza que é a eternidade. E ao contrário do que algumas pessoas dizem que a Idade Média foi um período religioso e a Idade Moderna uma negação à religião, não foi. Os pintores renascentistas, eles pintavam, né? Os literatos renascentistas, eles escreviam, os poetas renascentistas, dessa dimensão do sagrado. Só que o homem acaba tendo uma posição toda especial na dimensão renascentista, porque é uma volta um pouco aos pensadores gregos que queriam muito que o homem encontrasse a sua centralidade. Então vejam, a gente olha Leonardo da Vinci, né? Um homem que uma vez, né, perguntaram a ele por que ele estava tanto tempo andando nas ruas, querendo ver uma imagem de uma pessoa, porque ele dizia isso, mas que pessoa é essa? Porque ele estava pintando o mal e ele queria em todas as faces de alguma expressão de perversidade. Ele fica 2 anos procurando para achar alguém que o inspirasse para mostrar a perversidade humana. Por que havia perversidade humana na visão de Leonardo da Vinci? E ele foi um cientista, hein? Ele foi o primeiro a pensar na robótica, no robô, no helicóptero, isso em 1500. Ele dissecava cadáveres, ele era vegetariano, achava que a relação com os animais deveria ser uma relação completamente diferente. Mas ele tinha esse algo, por isso que eu trouxe aqui para a gente, Leonardo da Vinci. Eu preciso ter um tema que faça com que os meus desejos diminuam. Eu não posso ser alguém movido por desejo. Eu posso ter desejo, mas não é o desejo que vai mandar em mim. Eu é que tenho que mandar no meu desejo. Qualquer tipo de desejo. O desejo que salta mais aos olhos quando a gente fala de prisão é o desejo da paixão, que é uma forma de desejo enlouquecedora, né? Quando você está apaixonado, você acorda pensando, você vai dormir pensando, você não domina o seu desejo como você domina o seu corpo. Aliás, você não domina a sua alma como você domina o seu corpo. Eu falo para minha mão, pegue esse livro para mim. Minha mão pega, me obedece, né? Não preciso nem dizer, mas assim, o comando que eu faço com o meu corpo, eu vou levantar daqui, vou andar até lá, vou voltar. Eu não tenho muita dificuldade de comandar o meu corpo. Não sei que eu esteja com alguma doença. Eu vou deitar, eu vou levantar, eu comando o meu corpo. Eu comando a minha alma? Talvez não.
Uma pessoa apaixonada comanda sua paixão. A paixão é um desejo. É proibido ter desejo? Não, não é proibido ter desejo. É proibido ser escravo do desejo. É proibido se destruir por causa do desejo. É proibido desistir da vida por causa do desejo. Lembra quando a gente falou sobre preguiça? O que é preguiça? Eu não quero mais viver. Porque os meus desejos acabaram sendo tão fortes comigo que eu não encontro razão mais para viver. Quantas pessoas vocês encontram por aí que dizem assim, sem ela eu prefiro morrer? Não tem vida sem fulana. Sem ele eu prefiro... não passa pela minha cabeça imaginar que ela possa estar com outro. Dói demais em mim nisso. Ué, você não nasceu grudado em ninguém. Você teve uma história com alguém. Desejos lindos que foram alimentados por esse estar com alguém. Mas se a história acabou, o que você faz? Você precisa de um tema para viver. Você precisa encontrar um tema na sua vida. Senão você vai envelhecer, fenecer, morrer, porque você não tem tema para viver. Qual é o seu tema? Queria tanto se aposentar. Aposentou. Vai fazer o que agora? Queria tanto sair desse lugar. E agora? Queria tanto dar aula nesse lugar. Tá bom, agora você já está dando aula nesse lugar. E agora? Qual é o tema da sua vida? Como é que eu encontro esse tema? E esse tema não mora no desejo. O desejo é muito pequeno para esse tema. Repito, não tem problema ter desejo. Eu estava aqui, fui passear, né, com o Thales, que é o novo representante da casa, assim, fui dar uma volta com a princesa e a Serena, né, minhas meninas aqui, e aí depois que eu voltei eu estava sentindo um cheiro aqui de pão de queijo, estavam fazendo pão de queijo, desejo, delícia, passar manteiga no pão de queijo, comer aquele pão de queijo com café, desejo, uma delícia, exercitar os meus desejos. Mas esse não é o tema da minha vida. O tema da minha vida não é o pão de queijo. Eu encontro prazer no pão de queijo, é ótimo comer o pão de queijo, é uma delícia você comer uma coisa que te faça bem, mas esse não é o tema da sua vida. Isso faz parte do processo da sua vida. Ah, eu gosto muito de correr. Eu, por exemplo, gosto muito de correr. Adoro correr, uma sensação de liberdade, né? É gostoso correr, é gostoso. Eu, né, gosto mais de correr na rua, agora está mais complicado, com a máscara é mais difícil de correr, mas enfim, é mais fácil andar do que correr. Mas eu também gosto de andar, mas não é o tema da minha vida. Você pode pensar em várias coisas que você gosta de fazer, gosta de ouvir música. Eu gosto muito de ouvir música, gosto de ver série, gosto muito de ler livros. Mas tudo isso que eu faço, eu estou com desejo de. Os desejos psíquicos, os desejos mentais, os prazeres mentais, eles são mais duradouros. O chocolate você acabou de comer, acabou o prazer. Uma sinfonia você ouve, ela fica dentro de você. Um livro você lê e ele fica preenchendo um pouco aquele pedaço da história. Você fica lembrando, nossa, essa história que ele falou lá do anel invisível, como é que chama mesmo? Como é que chama o cara? Giges. Mesmo que você não decore os nomes, né? Eu vou falando os nomes dos filósofos aqui, não precisa decorar. É que alguns estudam mais filosofia, gostam de pegar mais as referências, né? Eu leio depois, né? Eu li muita coisa no Face das pessoas lá falando do Pitágoras. Fiquei muito feliz porque muitas pessoas encontraram, né, as regras de ouro, leram, estudaram. É bacana isso, porque a gente vai dando instrumento para isso. Mas se você que... ele falou o nome de dois filósofos, eu esqueci. Não tem problema. Lembra do conceito. Se você fosse invisível, se você pudesse ficar invisível em alguns momentos, você faria o mal ou você faria o bem? Se você fizer o mal, você está se guiando por desejos pequenos, por sentimentos menores. Não, eu fiquei invisível, eu quero fazer o bem para muita gente. E eu quero conseguir levar amor para muitas pessoas. Se eu tivesse o dom da bilocação, de estar em mais de um lugar ao mesmo tempo, eu ajudaria mais do que uma pessoa. O que você faria se você tivesse assim? Como é que você trabalharia isso? Mas pensa nessa palavra que eu estou dizendo para vocês. Tema para viver. Qual é o tema da sua vida? A gente não pode ter preguiça de encontrar um tema para viver. O que é um tema para viver? Qual é o tema da sua vida?
Vamos pensando nisso. Deixa eu ler uma coisa aqui para vocês. Eu separei aqui uma coisa bonita do Fernando Pessoa. Vamos lá. O bem volta para você, exatamente. Sempre o bem. O bem é um grande tema da vida, né? Diz Fernando Pessoa: não tenho ambições nem desejos. Ser poeta não é uma ambição minha. É a minha maneira de estar sozinho. Ou quando uma nuvem passa a mão por cima da luz e corre um silêncio pela erva fora. Porque quem ama nunca sabe o que ama, nem sabe por que ama, nem sabe o que é amar. Da minha aldeia, vejo quando da terra se pode ver do universo. Por isso a minha aldeia é tão grande como outra terra qualquer, porque eu sou do tamanho do que vejo, e não do tamanho da minha altura. A mim ensinou-me tudo, ensinou-me a olhar para as coisas, aponta-me todas as coisas que há nas flores, mostra-me como as pedras são engraçadas quando a gente as tem na mão e olha devagar para elas. Esse é um trecho de um poema dele. Mas eu queria que vocês prestassem atenção nisso aqui. Porque eu sou do tamanho do que vejo e não do tamanho da minha altura. Ele fala um pouquinho do que a gente falou. Não sei o que é amor, não sei quando eu amo, mas eu sou do tamanho do que eu vejo. O que você vê? Você vê um desejo desenfreado por alguma coisa? O meu desejo é comprar, comprar, comprar. Você pode comprar, mas a sua vida se resume nisso? Meu desejo é gastar, gastar, gastar. Você pode gastar, mas isso é a sua vida? Meu desejo é beber, 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 é esquecer. Beber assim a noite inteira, tal, para esquecer. Esquecer. Você deveria querer lembrar, não esquecer. Por que esquecer? Por que não cultivar coisas que te façam bem, que te levem, que te ajudem a compreender o que significa o seu estar no mundo? Você é do tamanho do que você pensa. Você é do tamanho do seu sonho. Você é do tamanho do que você vê. Você é do tamanho do que você sente. Esse é o seu tamanho. Você não pode ser um reducionista da sua própria história. Eu fico assustado às vezes como algumas pessoas têm uma subserviência a outras pessoas por se sentirem menores. É quase que um desejo de ser escravo do outro. Um desejo de ser um traste do outro, né? E há pessoas que se submetem a isso. Por comodismo, por medo de tentar alguma outra coisa na vida. Eu tenho um reducionismo e uma permissão de que outro destrua quem eu sou. Não que a gente deva desistir das pessoas quando elas erram com a gente. Não, eu não tenho que sair daí desistindo das pessoas. Mas vez ou outra, eu tenho que me lembrar daquele que Chico Buarque dizia, né? Na Gota d'Água, peça linda, música linda, e qualquer desatenção, faça não. Pode ser a gota d'água. É isso. As pessoas têm que sentir que elas podem perder o meu afeto, a minha amizade, o meu amor, se elas não me respeitarem. E se eu não me respeitar, como é que eu vou querer que outras pessoas me respeitem? Eu não tenho respeito por mim. Eu tenho uma postura de alguém que se envergonha daquilo que faz, inclusive. Olha um dos versos de ouro de Pitágoras. Não faça nem sozinho, nem com outro, alguma coisa que possa te envergonhar. Não faça isso. As pessoas hoje nas redes sociais, o seu desejo de aplauso, o seu desejo de ganhar seguidores, o seu desejo de curtidas, faz com que ela tenha um exibicionismo de quem ela é mesma e ela desperdiça a beleza da intimidade. A intimidade é uma coisa sagrada. Eu não tenho que sair por aí pulando pelado para as pessoas ficarem vendo. Eu posso compartilhar algumas coisas com as pessoas que eu considero que sejam coisas edificantes para as outras pessoas. Coisas dos meus sentimentos que eu vou compartilhar com as pessoas, né? Mas eu tenho que ter um elemento sagrado de quem eu sou, do outro que está comigo. Eu não vou postar um amigo, uma amiga que está comigo em algum lugar sem eu pedir autorização para eles. Eu não vou expor outras pessoas e nem a mim mesmo.
Ah, tô saindo do banho, vou fazer uma filmagem comigo saindo do banho para as pessoas verem, mas eu vou mostrar sensualmente, eu vou mostrar isso. A não ser que você seja modelo, alguma coisa assim, que isso tenha um sentido para sua vida, né? Que seja importante por alguma razão, é o que você quer. Mas se não, não tem menor sentido isso. A gente tem que ter uma compreensão profunda das razões pelas quais a gente demonstra quem a gente é. Um respeito nessa visão de quem eu sou para que o outro possa me respeitar também. Esse é um caminho filosófico profundo, bonito, que está dito desde lá de Pitágoras, 2.500 anos até hoje. E as pessoas se expõem ao ridículo fazendo isso. O mistério é algo bonito. É legal isso. E cada vez que a gente coloca alguma coisa, né, mas qual era o seu desejo? Não, eu coloquei aquela foto porque eu queria muito que ela me visse. Aí eu entro a cada segundo para ver se ela olhou, se ela curtiu, porque lá no Stories dá para ver se olhou, né? Acho que no feed não dá para ver se olhou, enfim. E eu fico meio desesperado para saber aquilo que está acontecendo. Se aquela pessoa me olhou, se ela não olhou, o que que houve. Mas isso é de uma pobreza de alma. Você está às vezes viajando em algum lugar e você não consegue se relacionar com as pessoas, ver as paisagens, porque você quer ver se aquela pessoa olhou ou não olhou a foto que você colocou pensando nela. É um desejo que te escraviza. E não dá. Eu tenho que estar além disso. Eu tenho que perceber qual é o tema da minha vida. Eu estou dando o exemplo, né, do desejo da paixão, ou do desejo das redes sociais, ou do desejo das compras, o dinheiro, o que quer que seja. Esse aplauso enlouquecedor. Eu, quando trabalho com os meus alunos, né, sobre direito, promotores, juízes, né, o papel, né, do profissional do direito, alguns promotores que querem dar entrevista sem parar, juízes, né, que têm a condenação na cabeça deles, que são movidos por ódio, pela destruição do outro e saem falando. Calma, não tem que ficar se exibindo o tempo todo. Você está ali para ter a serenidade de construir aquilo que é justiça e não para ter esse exibicionismo todo. Não tem sentido, minha gente. Isso demonstra uma carência exagerada. Todos nós somos carentes. A carência faz parte. A gente carece do outro, a gente carece de amor, a gente carece de atenção. A gente carece. Mas eu preciso trabalhar as minhas carências, né? Preciso trabalhar isso. Para que eu não me exponha ao ridículo, para que eu me respeite, para que eu saiba quem eu sou, para que eu consiga compreender as minhas qualidades, os meus medos, as minhas fragilidades, para que eu chegue nesse tema para viver. Tema, eu preciso de um tema para viver. Peguei um outro poema aqui para vocês. Cecília Meirelles. De que são feitos os dias? De pequenos desejos, vagarosas saudades, silenciosas lembranças, entre mágoas sombrias, momentâneos lampejos, vagas felicidades, inatuais esperanças, de loucuras, de crimes, de pecados, de glórias, do medo que encandeia todas essas mudanças. Dentro deles vivemos, dentro deles choramos, em duros desenlaces e em sinistras alianças. Os dias são feitos de muitos desejos. Diz a mesma Cecília Meirelles, que tem aqueles cânticos lindos, cânticos metafísicos, né? A gente poderia dar um curso inteiro sobre Cecília Meirelles, a parte filosófica dela. Eu falei de Fernando Pessoa também, sobre Fernando Pessoa, porque é impressionante a beleza filosófica da poesia de Fernando Pessoa. Bem, deixa eu ver um pouquinho o que vocês estão dizendo aí. Amanhã o tema é memória. Vamos falar sobre memória. Olha que tema legal. Memória. O que tem na memória de vocês? O que tem de profundo dentro da gente? E às vezes a gente tem medo de abrir aquela memória, tem medo de encontrar dor na memória. E se encontrar dor, qual é o problema? Chora, ué. Se encontrar dor, compreende a dor que você tem, percebe a dor que você tem. A Benedita diz que ama a Cecília Meirelles. Deixa eu ver algumas pessoas aqui. A Sheila. Consciência. Será que a gente não deu aula sobre consciência? Acho que já foi. Eu vou olhar, senão eu vou colocar o tema consciência. Mas eu acho que a gente já foi. Caixa de memória.
Patrícia, um beijo para você aqui no Face. Soraya, o nosso eu interior só interessa a nós mesmos, eu divino. Esse sentido do Leonardo da Vinci, dos dedos apontados para o céu, é essa dimensão do divino. Eu tenho uma relação com meu irmão, né? Meu irmão, um cidadão como eu, de horizontalidade e uma dimensão do sagrado de verticalidade. Beijo, Lindalva. Obrigado. Obrigado pelas palavras. Denise, Rosa, o nosso corpo é um templo. Elisete, também acho que as pessoas se escravizam querendo aparecer o tempo todo. Mistério é tudo de bom. Acredito que essa seja uma carência afetiva. Nossa, quanta gente legal, quantas Maria Angélica Medeiros, Esperança. A aula de Esperança já foi. Foi bem legal essa aula de Esperança. As aulas, elas têm no Face. Depois aprendi a colocar no Insta, fica no Insta também. E tem no YouTube. No YouTube é até mais fácil. Você olha lá e tem a aula. Eu não lembro se foi a da consciência. Consciência é um belo tema. Se não foi, eu vou colocar aqui. Abuso. É. Abuso, né? Vários sentidos do abuso. Amor proibido. Aguardo ansiosa esse horário. Obrigado, Simone. Aprendi muita coisa. Cristina, estou te lendo. Agora estou te lendo. Quando eu falo, eu não consigo ler. Joinville, a Fabiana de Joinville, Santa Catarina. Zenaide diz, você me fez amar a filosofia. Vanderlei Oliveira, abraço, obrigado. Marcilene é uma amiga muito amada, uma professora lá de Lorena, uma pessoa muito especial. E eu estudava filosofia, ela estudava letras, e a gente dava uns cursos juntos, né? São amores que ficam para sempre. Marcilene, que legal ver você aqui. Sigam a Marcilene. Ela dá umas dicas muito legais de oratória, de português, de língua, textualidade. É isso aí, gente. Acabamos por hoje. Amanhã vamos falar sobre memória. Obrigado pelo. Ai, a Cecília falou que leu o Profeta. Por exemplo, o Profeta valeria um curso inteiro. Quando a gente acabar os temas, a gente vai pegando alguns textos e livros, né? Mas ó as dicas que eu dei hoje. Cecília Meirelles, né? As cantigas de Cecília Meirelles, né? As metafísicas que são deslumbrantes. Fernando Pessoa, vá lendo aos poucos, né? Fernando Pessoa, porque vale muito a pena. E o Profeta do Gibran Khalil Gibran, que é incrível, né? É isso aí. Obrigado pelo carinho. Um beijão para você. Aracruz, Espírito Santo, Zenaide, já tive aí, dei várias palestras em Aracruz. A aula começa às 6 da tarde. Aí tem gente que não sabe qual foi o tema de hoje. Chegou agora, não faz mal. O tema de hoje foi desejo, o tema de amanhã é memória. Beijão.